Cumprimentamos a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Hoje estamos iniciando aí o primeiro trimestre de 2014. Nós vamos estudar nesse trimestre o tema Uma Jornada de Fé, a formação do povo de Israel e sua herança espiritual. E para isso nós estaremos estudando o livro de Êxodo. O comentarista deste trimestre é o pastor Antônio Gilberto, bastante conhecido nosso, consultor teológico e doutrinário da CPAD, membro da Casa de Letras Emílio Conde, teólogo e escritor. E além disso, um dos meus pais na fé. Antes de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, eu ainda frequentei um curso que ele deu em Imperatriz para obreiros. Eu fui levado por um obreiro, o evangelista Ayrton Agostinho na época, e lá então pude ouvir o ensino do pastor Antônio Gilberto, que me valeu muito, que foi também de uma valia muito grande para a minha salvação, a minha conversão, graças a Deus. Eu considero o pastor Antônio Gilberto hoje como aí o teólogo de maior importância para o Brasil. Vamos ver então a nossa lição número 1. Nós estaremos estudando então o livro de Êxodo e o cativeiro de Israel no Egito. O textuário aí está em Gênesis, capítulo 50, versículo 25, que diz: E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: Certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui. José, como um homem de aliança com Deus, de intimidade com Deus, ele acreditava piamente, ele tinha certeza de que Deus visitaria o seu povo, de que Deus cumpriria a promessa de colocar aquele povo na sua terra prometida. Ele sabia, ele tinha conhecimento das promessas de Deus para Abraão, Isaque e Jacó, e ele tinha certeza absoluta de que Deus os levaria de volta à sua terra. E lá eles poderiam viver e viver tranquilos em prosperidade. Então ele tinha certeza disso. E ele, antes de morrer, chamou então os anciãos do seu povo, os líderes, e disse para eles que ele desejava ser então sepultado na terra de seus pais, a terra da promessa de Deus. Então, ele deu essa ordem, e ele disse que os seus ossos deveriam ser levados quando eles fossem. E isso ainda demorou muito, né? Nós sabemos aí, devido ao tempo que nós vamos estudar aí na cronologia. Existe muita discussão dentro dessa cronologia. Alguns dizem aí que foram apenas 225 anos, 200 e poucos anos que eles viveram no Egito, Jacó e toda a sua família, e alguns acreditam que foi aí 400 anos, outros 430 anos. Então nós vamos ver durante esse trimestre falar mais um pouco sobre isso aí. Mas o importante mesmo de estudarmos o livro de Êxodo é conhecermos aí a teologia desse livro. Não precisamos entrar muito em detalhes, em discussões, principalmente sobre datas. Isso sempre dá problema para o crente ficar conversando muito sobre cronologia, ficar discutindo muito sobre aí genealogia também. Essas coisas sempre trazem mais problemas do que edificação. Isso não vai importar muito para a nossa fé. O que importa realmente aí é a teologia do livro de Êxodo. É sabermos aí como Deus estava presente no meio do povo de Israel. Tanto na angústia, quanto na alegria, quanto aí na paz, quanto na guerra, né? Tanto sustentando-os, como também corrigindo-os. Então em tudo nós vamos ver que Deus estava aí sempre presente e ativo, né? Trabalhando no meio do povo de Israel, fazendo com que eles sempre se lembrassem dele
sempre pudessem guardar em suas memórias e passar para os seus filhos tudo o que estavam vendo e aprendendo sobre Deus. Deus tinha em vista, através daquele povo, o nascimento do seu filho aqui na terra. Então, aquele povo tinha uma grande importância para Deus. Aquele povo representava Deus na terra. Vamos ver na verdade prática dizendo: os propósitos de Deus são imutáveis e se cumprirão no tempo determinado por Ele. Então Deus tem o seu plano e nada pode frustrar o plano de Deus. Não adianta. Então Deus já havia comunicado a Abraão que aquele povo viveria no Egito, viveria cativo no Egito. E Deus diz o tempo, Deus diz 400 anos. Se nós colocarmos aí o tempo que José viveu lá antes, de sua família chegar, de Jacó chegar, que as 66 almas chegarem, porque 70 ficou com José, sua esposa e seus 2 filhos, aí fez 70. Mas Jacó chegou ali com 66 almas. E quando chegou José, casado com 2 filhos, então fez 70 almas. Dessas 70 almas que viveram ali no Egito, algumas, já o remanescente experimentou uma grande perseguição, uma grande escravidão, que muitos calculam aí por volta de 80 anos de perseguição dura, no tempo em que entrou ali um faraó que não conheceu José, sabia da história de José, mas não foi agradecido a essa memória de José, não se importou com a fama de José, com a importância que José tinha para o Egito e principalmente com a importância do Deus de José. E começou então a perseguir o povo de Deus, principalmente mandando matar primeiro as crianças, os filhos homens, e depois não deixando aquele povo sair do Egito e ainda escravizando-os, fazendo-os trabalhar muito além do que poderiam suportar. Mas isso só fez com que o povo crescesse ainda mais, se desenvolvesse ainda mais, e a fé daquele povo foi despertada e eles começaram então a clamar a Deus para que Deus se lembrasse deles, para que Deus os visitasse. E foi o que Deus fez, escolhendo para isso Moisés, para liderá-los na saída do Egito para a terra prometida. Vamos ver a nossa leitura bíblica em classe, que está aí no livro de Êxodo, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 14, que diz assim: Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com sua casa: Rúben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Azé. Todas as almas, pois, que descenderam de Jacó foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Sendo, pois, José falecido e todos seus irmãos e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, o qual disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é muito mais poderoso do que nós. Eia, usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique, e aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos, e peleje contra nós e suba da terra. E os egípcios puseram sobre eles maiorais de tribunos, para os afligirem com suas cargas, e edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramsés. Mas, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim eles fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço em que os serviam com dureza. Bom, então nós vamos estudar aí o livro de Êxodo. Esse livro chamado Êxodo, a palavra Êxodo para nós sabemos que tem aí a conotação de saída, Saíram do Egito
e viajavam então para a terra de Israel, ou para a terra de Canaã, ou seja, a terra prometida. Mas o nome original é o nome dado pelos israelitas aos livros, sempre usando a primeira fase do livro, assim como no Gênesis está lá, eles chamam de início, assim o livro de Êxodo é chamado então de, esses são os nomes, que é assim que começa o livro. Então eles colocam o nome, o primeiro nome, que a primeira frase, o primeiro versículo que está ali é o nome do livro para eles. Este livro, todos, pelo menos a grande maioria, acredita que foi Moisés que escreveu. Se não escreveu todo o livro, mas escreveu quase todo, vamos botar aí pelo menos 90% do livro. Pelo que nós vemos, uma pessoa que escreveu, uma pessoa que teve experiência naquilo que estava narrando, né? Nós vamos ver grande evidência aí de que foi Moisés que escreveu. Também nós devemos ver, sempre quando nós tivermos alguma dúvida sobre alguma coisa, nós devemos perguntar para a Bíblia e a Bíblia responde. E sempre na Bíblia tem uma autoridade maior para dizer para nós alguma coisa. E a autoridade maior é Jesus Cristo. Então, quando Jesus se refere aos livros do Pentateuco, ou seja, aos livros, 5 primeiros livros, ele se refere dizendo, Moisés disse, Moisés escreveu. Então, Jesus está confirmando, está autenticando a autoria de Moisés para esses livros, esses 5 primeiros livros da Bíblia, entre eles, então, o livro de Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia. E nós vamos ver que Moisés escreve o livro de Êxodo falando principalmente da libertação, da morte, da escravidão e da idolatria. E o tema que nós consideramos o principal tema de Êxodo é a presença de Deus no meio do seu povo. Vamos ver aí o esboço que aparece na revista do professor, o livro de Êxodo, título Êxodo, autor Moisés. Data e local, aproximadamente foi escrito entre 1450 e 1410 a.C. Foi escrito no deserto, durante a peregrinação de Israel, em algum lugar da península do Sinai. Veja que ninguém pode também afirmar essas datas que aparecem aí. Alguns acreditam que foi em 1200, né? Então muitas controvérsias aí sobre as datas, sobre o local onde atravessaram o Mar Vermelho, e tem tanta confusão nessas coisas, né? Tanta interpretação, tanta coisa que as pessoas estudam e de repente acham que descobriram de repente a verdade e aí escrevem isso como se fosse a verdade. Aí o outro lá vai estudar, de repente ele acha que descobriu a verdade e escreve sobre isso. Então existem muitas coisas escritas sobre isso e muita discussão sobre, principalmente então, as datas e os locais onde aconteceu isso. O propósito aí do livro é registrar os acontecimentos da libertação de Israel do Egito e seu desenvolvimento como nação. Então o livro fala principalmente sobre a libertação do povo de Israel do Egito e aí o nascimento dessa grande nação, a nação de Israel, de onde viria mais tarde a nascer Jesus Cristo. Veja bem que não é tão importante a nação de Israel. Por quê? O que faz a nação de Israel ser importante é exatamente aquele que nasceu descendente dessa nação, que é o Salvador de todos nós. Então aquela nação foi escolhida através do seu líder Abraão, e de Abraão Deus disse, de você vai nascer um descendente que vai salvar o povo dos seus pecados. Esse descendente é Cristo. Então Deus tem promessas para Israel aqui na terra, um reinado milenial, que é o próprio Cristo reinando sobre eles. Isso vai se cumprir